O herói mais forte é enganado pela humanidade e renasce como um senhor das trevas controlado. No ano 447, ocorreu uma grande guerra global entre os 6 heróis e o Lorde Demônio. O exército de esqueletos do Lorde Demônio se moveu para o campo de batalha para enfrentar os heróis. Mas os heróis foram abençoados com poderes divinos e agora têm aparência de anjos. O Lorde Demônio Leonis estava sentado em seu quarto observando tudo por uma tela. Todas as suas fortalezas foram derrotadas, e esta é sua última linha de defesa. Os esqueletos conseguiram derrotar alguns soldados humanos, mas um dos heróis usa do poder para trazê-los de volta à vida. De repente, uma enorme criatura semelhante a uma árvore aparece, deixando o Lorde Demônio furioso porque ele o reconhece como o herói arquisábio que deixou de ser humano para obter mais poder. Leonis se levanta e convoca seu cajado para se unir à luta, mas seu companheiro Fenrir e General Leal o impedem, relembrando a Leonis que ele fez uma promessa à deusa da rebelião. Ela havia confiado nele para fazer algo quando ainda era humano, então Leonis decide aceitar a derrota. Ele larga seu cajado e se encaminha para uma porta enquanto seu castelo está sendo destruído. Antes de entrar, ele promete que ressuscitará em 1000 anos e recuperará seu trono. E assim, ele sela sua própria alma no grande mausoléu. 1000 anos depois, vemos 2 garotas explorando as ruínas do castelo de Leonis. Célia e Regina estão em uma missão para explorar as ruínas, pois ouviram relatos de que alguns monstros chamados Voids estão construindo seus ninhos ali. Eles caminham por um corredor e chegam a uma porta enorme. Célia a reconhece como o mausoléu do rei, onde os reis lordes demônios decidem descansar esperando seus últimos dias. Regina tenta abri-lo, mas acha que eles precisam encontrar algo para abri-lo. Célia então nota alguns escritos na porta e usa seu telefone para identificar o idioma. Ela percebe que a porta está ativa e a toca. De repente, a porta se abre. Ela pega sua arma e entra, onde encontra um enorme cristal. Ela então percebe que há alguém lá dentro e decide ajudá-lo. Vemos então Leonis em um local árido. Ele vê Rosélia, o deus a quem ele uma vez fez uma promessa. Ele diz que finalmente a encontrou, e ela responde que já se passaram mais de 1000 anos desde que se conheceram. Leonis explica que não pôde fazer nada contra os poderes divinos concedidos aos heróis, então decidiu selar sua alma para cumprir sua promessa a ela. Ela responde que está feliz por ele ainda se lembrar disso e sai voando. Leonis tenta impedi-la, mas ela simplesmente diz que espera encontrá-lo novamente. Enquanto isso, Célia tenta quebrar o cristal para resgatar Leonis, a pessoa que está dentro dele. Ele reclama do barulho e se pergunta se já se passaram 1000 anos. Ele acha que o ritual de reencarnação foi bem sucedido. Leonis então percebe Célia tentando quebrar o cristal. Ele percebe que ela é humana e pensa que ela está tentando roubar seu túmulo. Então, ele decide mostrar a ela o poder do Lorde Demônio reencarnado. Ele usa sua magia para quebrar o cristal e derrubá-la. Inicialmente, ele pensa que ela é descendente da tribo Raef, mas está errado. Ele então decide confrontá-la por tentar roubar seu túmulo. No entanto, ele para quando ela pergunta por que uma criança estaria trancada dentro do cristal. Ele olha para seus reflexos e fica chocado ao ver sua nova forma. Ele acha que o feitiço de reencarnação falhou, mas não entende o porquê, pois usou um feitiço para reconstruir seu corpo em sua forma anterior. Ele esperava estar em sua forma de Lorde Demônio, mas agora está em sua forma humana quando ainda era um herói. Sim, o Lorde Demônio é um ex-herói. A garota pergunta por que ele foi selado dentro do cristal e o examina para ter certeza de que não está ferido. Ela então o abraça de repente, dizendo que a irmã mais velha está lá para protegê-lo. Ele inicialmente fica irritado, mas acaba desmaiando. Mais tarde, ele acorda e ela lhe dá alguns biscoitos. Ele pensa que seu corpo atual está ruim, porque desmaiou de algo simples como a fome. Mas felizmente, Célia o ajudou. Ela então pergunta se ele está bem, apresentando-se como um estudante de 15 anos da escola de espadachins sagrados e perguntando seu nome. Leonis se apresenta e pensa que pode usá-la para obter informações sobre o mundo atual. Ela repete o nome dele algumas vezes e o chama de fofo. Ele fica irritado porque seu nome já representou caos e terror, mas agora uma garota aleatória o chama de fofo. Ele então percebe que seu registro como Lorde Demônio foi apagado da história. Ela pergunta sua idade e ele responde que tem 10 anos. Ela então pergunta se ele se lembra dos monstros do vazio que o levaram embora, mas ele está confuso. Ela então explica que os Voids são inimigos de outro mundo.
e que ela e seus colegas de escola são cavaleiros que lutam contra eles com espadas. Leonis fica inicialmente confuso porque há 1000 anos, os inimigos do mundo eram pessoas como ele, o Lorde Demônio e a deusa da rebelião. Célia então explica que ela e Regina estavam investigando essas ruínas porque suspeitam que seja uma base do Void. Ele percebe que ela o encontrou por acaso, mas ela diz que a porta estava lacrada até ela tocá-la. Ele então pergunta a ela em que ano estamos. Ela diz que estão no 64º ano, o que o confunde. De repente, eles ouvem uma grande explosão, e Célia recebe uma mensagem de Regina afirmando que encontrou grandes voids. Célia imediatamente segura Leonis, afirmando que irá protegê-lo. Um ogre void passa pela porta e Célia tenta derrubá-lo. Ele fica irritado porque eles estão destruindo seu grande mausoléu e decide usar sua magia para impedi-los, apenas para tropeçar e cair no chão. Ela diz a ele para recuar e atira no Void, mas isso só faz cócegas nele. De repente, um raio laser destrói o braço do Void e o derruba. É Regina e seu enorme canhão. O Void se levanta e Regina muda sua forma de canhão para atirar no peito. Apesar de ficar surpreso ao ver Leonis, Regina simplesmente diz a Célia para ir embora e fugir enquanto ela enfrenta o Void. Os dois fogem e Leonis acha que nada saiu conforme seu plano. Seu feitiço de reencarnação falhou e ele voltou à sua forma humana antes de se tornar um Lorde Demônio. Seu grande mausoléu está agora infestado por alienígenas, que estão destruindo tudo. Ele quer lidar com eles, mas não pode porque as meninas estão lá. E se ele mostrar seu poder, não poderá usar Célia para obter mais informações sobre o mundo. Célia então diz que estão prestes a chegar à superfície, mas um cristal de repente cai no chão e se transforma em um viver Void. Isso não é nada parecido com os Vivern com os quais ele está acostumado. Célia manda Leonis fugir enquanto ela enfrenta o monstro. Sua arma então se transforma em uma espada e ela se prepara para enfrentá-lo. Mas Leonis simplesmente ignora e começa a lançar seu feitiço para destruir o monstro. Célia, por algum motivo, empurra Leonis para longe, dizendo-lhe para correr, e leva um corte no estômago. Ela deita no chão em uma poça de sangue e Leonis se pergunta por que ela fez isso. Ela diz suas últimas palavras, dizendo para ele correr e fugir com Regina. Mas Leonis se aproxima dela. A Viver se aproxima e um segundo Void aparece. Ela se desculpa por não protegê-lo e fecha os olhos. Leonis segura a mão dela até o último suspiro, mas pensa que ela é uma tola. Ele apenas a manteve para obter mais informações, mas ela decidiu se sacrificar para protegê-lo. Na verdade, ele poderia ter usado seu poder para bloquear facilmente o ataque fraco da Viver. Ele queria mais informações, mas achava que ela não tinha mais valor para ele. No entanto, ela o lembrou de Rosália quando o protegeu, revelando que quando Leonis era o herói, ele foi traído pelas pessoas que tentou salvar. É por isso que ele se tornou o Lorde Demônio. Mais Voids aparecem e tentam atacá-lo, mas sua barreira mágica consegue bloquear tudo. Ele acha irritante ter sua forma humana porque recuperou suas emoções. Os Voids continuam. Ele diz aos Voids que se apegou à coragem de Célia e decide punir os Voids por perturbarem seu castelo. Ele lança um feitiço de gravidade de nível 8, que esmaga um vazio com a pressão. Outro vazio tenta atacar, mas ele simplesmente o bloqueia com sua barreira e o modifica para atacar com espinhos. O último vazio começa a voar para escapar, mas ele simplesmente salta e lança outro feitiço de fogo de nível 8 para incinerá-lo. No entanto, algo inesperado acontece. Os ossos do vazio permanecem intactos após o uso do feitiço, algo que nunca aconteceu, mesmo contra dragões. Ele acha que isso ocorreu porque seus níveis atuais de mana são 1/3 do que costumavam ser. Ele então percebe que Célia está quase morta. Normalmente, ele não se importaria com vidas humanas porque ele é o Lorde Demônio, mas ele ainda a reconhece porque ela tentou protegê-lo. Ele não pode usar feitiços sagrados para curá-la, mas pode usar todos os feitiços relacionados à morte. Então, ele decide usar seu poder para restaurar a vida dela. Ele usa um feitiço que restaura todo o sangue perdido em seu corpo, curando suas feridas. Enquanto isso, Regina consegue derrotar o ogro vazio e tenta entrar em contato com Célia, que ainda está inconsciente. Leonis ouve e acha impressionante que a tecnologia da humanidade tenha conseguido avançar tanto. Célia finalmente acorda e imediatamente o abraça, aliviada por ele estar seguro. Ela então verifica suas feridas e não entende como está totalmente curada.
Ela está confusa porque tem certeza de que morreu. Leonis então explica que usou sua magia sagrada para curá-la, mas ela não sabe o que é magia. Ele então percebe que Célia e Regina não usaram feitiços para lutar contra os vazios. Em vez disso, usaram suas armas, feitas de magia avançada. Ele percebe que na era atual as pessoas não podem usar magia. Então, usam armas mágicas que não requerem treinamento ou trabalho duro. Ainda confusa, Célia pergunta se ele usou o poder de uma espada sagrada, mas ele não entende. Ela explica que algumas espadas sagradas têm poderes de cura na Academia Excalibur. Ela acredita que ele pode usar esse poder e acredita que é por isso que foi sequestrado pelos vazios. Ela então dá uma explicação completa sobre o que são espadas sagradas. Basicamente, são poderes despertados pela humanidade para combater o vazio há 60 anos. A humanidade quase perdeu a guerra contra os vazios, mas as crianças despertaram o poder da espada sagrada para manipular o fogo, o vento e outros elementos. Ele percebe que esse poder é diferente daquele que ele usa, então decide escondê-lo de todos. Regina então chega, e as meninas perguntam o que aconteceu com o vazio. Leonis mente, dizendo que desapareceu enquanto ele tremia de medo. Eles então decidem deixar as ruínas, e Célia pede a Leonis que se junte a ela em sua bicicleta, o que o confunde. Ele se junta a ela e eles voltam para a academia, enquanto Regina continua provocando Leonis. Depois de uma longa viagem, Leonis finalmente consegue ver a cidade. E ele percebe que é o 7º jardim de assalto. Ao chegarem à cidade, Célia começa a relembrar suas memórias de infância de 6 anos atrás. Ela morava no 3º jardim de assalto, mas um dia eles foram atacados por vazios. Cada humano se levantou para lutar contra esses vazios, enquanto o restante esperava o resultado dentro de um bunker. Vemos que Célia e Regina, sua empregada, estão dentro do bunker. Regina ficou com medo do que estava acontecendo, mas Célia tentou confortá-la. Isso não funcionou, já que Regina diz que os vazios destruíram todas as cidades que atacaram. Célia diz a ela para se acalmar porque seus pais são cavaleiros sagrados e protegerão a todos. Célia então começa a citar as palavras de seus pais e irmã, mencionando o que eles fariam após derrotar os Voids. Regina finalmente começa a se acalmar e as duas meninas sorriem. Eles prometem que vão se inscrever na Academia Excalibur e também se tornar cavaleiros sagrados para proteger as pessoas. No entanto, a situação do lado de fora não é tão feliz. O bunker treme com as explosões e Célia começa a entrar em pânico. Ela tenta sair e se juntar à família na luta, mas Regina a impede. As duas garotas começam a se afastar, preocupadas com suas famílias. Algumas horas depois, a porta do bunker finalmente se abre. Todos saem e veem sua cidade destruída. Célia começa a desmoronar e pede desculpas a Regina. Ela disse a ela que tudo ficaria bem, mas acabou sendo tudo mentira. De volta ao presente, Regina pergunta a Leonis se é a primeira vez que ele vê um jardim de assalto. Ele responde que sim, descrevendo-o como incrível. Ela então explica que a cidade está ancorada lá agora. Mas a cidade geralmente está em movimento, pois é usada na linha de frente para atacar as colônias do vazio. Ela explica que a cidade pode produzir energia e alimentos e também atravessar o oceano. Leonis está confuso, sem saber como algo tão grande pode se mover. Ele decide que deve analisar as forças humanas antes de iniciar sua preparação para restaurar o exército de seu Lorde das Trevas. Depois de entrar na cidade, Célia explica que as pessoas que conseguem usar o poder de uma espada sagrada devem se matricular na Academia Excalibur. Eles não são forçados a lutar diretamente contra os vazios, mas devem cooperar durante a guerra. Leonis acha que esta é uma oportunidade para aprender mais sobre as espadas sagradas. As meninas então dizem que o encontrarão assim que ele terminar a inspeção. Depois que eles saem, Leonis entra no banheiro e começa a se preocupar porque seu feitiço não funcionou como planejado. Ele deveria renascer 1000 anos no futuro em sua forma de Lorde das Trevas, mas ele renasceu em sua forma anterior de herói humano. Ele então chama 2 nomes, Blackas e Shari, que aparecem de sua sombra. Shari é sua empregada pessoal, enquanto Blackas é seu amigo mais confiável, o príncipe do Reino das Sombras. Leonis diz que já faz um tempo desde a última vez que se encontraram, mas Blackas pergunta sobre sua nova forma. Leonis começa a acariciar Blackas, explicando que devido a um erro, ele acabou em seu corpo humano original. Blackas menciona que esta é a primeira vez que vê a forma de Leonis como herói.
Shari finalmente fala e revela que acha a nova forma de Leonis muito adorável. Ele fica bravo e pergunta se ela está zombando dele. A linda garota começa a entrar em pânico, mas Leonis deixa escapar, mencionando que ligou para eles porque precisa de um favor. Ele pede que investiguem a cidade, explicando que este é um futuro totalmente diferente daquele que ele imaginou. Ele explica que as pessoas não usam mais magia, mas eles têm algum poder estranho. Blackas menciona que ele pode sentir um cheiro diferente tipo de poder. Leonis então diz que seu objetivo é recuperar seu exército do Lorde das Trevas, mas primeiro eles precisam saber tudo o que puderem. Os dois então retornam à sua sombra e iniciam a investigação. Ele então passa pelo processo de inspeção, onde é borrifado com alguma coisa. Algumas máquinas começam a analisar seus dados e ele continua caminhando. Ele tenta passar por algum tipo de detector que dispara um alarme, mas ele consegue usar um feitiço para desativá-lo. Depois de terminar a inspeção, ele recebe uma carteira de identidade temporária. Célia aparece e arranca o cartão dele para tirar uma foto. Ele fica um pouco confuso com isso, mas ela explica que isso prova sua identidade na cidade. Ela então diz a ele que é hora de visitar a academia e manda ele subir na bicicleta dela. Célia o leva para um pequeno passeio pela cidade, mostrando-lhe o enorme bairro comercial, o que surpreende Leonis. Ele menciona que tudo parece calmo na cidade, o que requer uma explicação de Célia. Ela diz que o 7º jardim de assalto nunca foi atacado pelo vazio porque é a cidade mais nova. No entanto, eles estão construindo um novo. Ela também revela que os espadachins sagrados foram enviados para a linha de frente para lutar, mas a cidade está segura. A cidade está dividida em 3 partes: a área residencial, os bairros comerciais e a administração. No centro da cidade, você encontrará a Academia Excalibur, que controla os militares. Depois que eles chegam, Célia diz que primeiro precisa se lavar antes de fazer seu registro. No entanto, Leonis fica bastante impressionado com a quantidade de edifícios enormes ao redor e pergunta se faz parte da academia. Seila confirma e começa a explicar os prédios e para que servem. Os mais relevantes são os refeitórios, os campos de treinamento e o salão de dança. Leonis está um pouco confuso. Ele não entende porque eles têm um salão de dança. Célia explica que é necessário manifestar sua espada sagrada porque seu coração e espírito precisam estar calmos. Ela mostra a ele o dormitório feminino, mas eles são parados por Muzeli. Leonis percebe que Célia está tentando evitá-lo, mas o cara tenta impedi-los. Ele pergunta quem é Leonis, mas ela simplesmente diz que Muzeli não tem nada a ver com isso. O cara começa a zombar de Célia. Ele ri e diz que o pelotão de Célia agora está aceitando crianças porque são todos fracassados. Célia diz que Leonis é um espadachim sagrado certificado, mas o cara diz para ela parar de brincar. Leonis, por outro lado, acha que esse cara foi abençoado com a ignorância. Ele sabe que pode parecer inofensivo porque parece uma criança, então decide não punir esse cara para evitar qualquer atenção. Muzeli então diz a Célia para parar de tentar seja um usuário da espada sagrada e junte-se ao seu pelotão. Ele afirma que eles são os melhores classificados e se ela ingressar, ela poderá permanecer na academia. Ele sorri enquanto a chama de fracassada, que não consegue manifestar uma espada sagrada, apesar de carregar o sangue de espadachins sagrados. Célia abaixa a cabeça, aceitando a realidade, mas Leonis está bastante confuso por ela não poder manifestar uma espada sagrada. Ele então lembra que ela não poderia usar esse poder nas ruínas, e é por isso que ela tomou o golpe para protegê-lo. Ele então questiona o que ela está fazendo em uma escola para espadachins sagrados. Muzeli então mostra sua verdadeira personalidade. Ele diz a ela para vir para seu pelotão e se tornar seu brinquedo, como as outras garotas. Dessa forma, ela evitará missões perigosas. Leonis acha que o cara está usando alguma magia de controle mental nas garotas. Mas ele então percebe que esse deve ser o poder da espada sagrada de Muzeli. Célia recusa, deixando o cara furioso. Ela então tenta continuar seu caminho com Leonis, mas o cara cede às emoções e começa a agarrar seus cabelos. Leonis manda Muzeli parar, mas o cara fica simplesmente confuso. Leonis então lança um feitiço e o corpo de Muzeli começa a tremer de medo, sem saber o que está acontecendo. Ele fica de joelhos de dor e Leonis se aproxima dele. Leonis chega perto do ouvido de Muzeli e lhe diz algumas palavras. Ele afirma que Célia é sua mulher e que Muzeli não tem o direito de tocá-la.
Leonis para de usar sua magia, dando a Musélia a oportunidade de ativar sua espada sagrada. Porém, outro aluno chega e diz que usar o poder da espada sagrada sem autorização é contra as regras da academia. A situação é ainda pior porque ele está no setor do dormitório feminino. Musélia começa a se afastar antes de fazer xixi nas calças. Leonis então pensa consigo mesmo que não consegue acreditar que ficou nervoso por causa de uma mosca estúpida, mas não se arrepende. Ele se considera o mais misericordioso de todos os Lordes das Trevas, mas Célia é uma de suas asseclas. Enquanto isso, Célia fica toda feliz e agradece a menina por ajudá-los. A garota Eufine menciona que parece que Musélia está de olho em Célia. Ela então pergunta se Leonis é o garoto que ela salvou nas ruínas. E Leonis percebe uma coisa: os amigos de Célia estão cheios de tramas enormes. Eufine explica que ela é a operadora do pelotão de Célia, fazendo Leonis perceber que eles sempre estiveram em comunicação. Léo se apresenta e Eufine lhe dá as boas-vindas à academia. Ela então lhe dá seu uniforme e pergunta a Célia se eles registrarão sua espada sagrada. Célia diz que Leonis primeiro precisa de um banho e pergunta se Eufine está indo para o dormitório. Eufine explica que primeiro precisa enviar os dados da investigação do vazio aos cavaleiros, mencionando que há algo no fundo do oceano. Leonis fica curioso sobre isso, mas ignora por enquanto. Mas Eufine para de explicar a situação porque Célia começa a ficar tonta. Leonis percebe que está quase na hora e eles vão para o dormitório de sua equipe. Célia explica que os dormitórios atribuídos são baseados nas notas do pelotão. Ela explica que cada pelotão tem 5 ou 6 membros e que a academia os trata de acordo com um sistema de mérito. Existem torneios, partidas práticas e exames para decidir as classificações de cada pelotão. Ela explica que o dormitório de sua equipe tem ar-condicionado, novos equipamentos de treinamento, banheira de hidromassagem e sauna. Leonis acha que um banho de jato é uma arma, mas ela manda ele entrar. Ele então pergunta se está tudo bem para ele entrar no dormitório feminino, mas ela diz que ele é muito pequeno, então eles não se importariam. Ele começa a se sentir em casa e Leonis fica confuso porque não sente vergonha. Ela manda ele tomar banho e ele segue suas ordens. Enquanto toma banho, ele pensa em como as coisas mudaram desde sua última vida. De repente, Célia também entra. Ela não tem nenhum senso real de vergonha, meninos. Ela começa a lavar o cabelo dele e decide contar-lhe sua trama, com trocadilhos. Ela explica que seus pais foram excluídos por vazios há 6 anos. Só ela sobreviveu junto com Regina. Ela então esclarece as dúvidas de Leonis explicando que seus pais eram 2 espadachins sagrados, então ela deveria também usar o poder da espada sagrada. Ela foi aceita na academia porque disso, mas ela não pode despertar sua espada sagrada. É por isso que ela queria explorar as ruínas, porque ela esperava despertar seu verdadeiro poder quando estivesse em perigo. Leonis a chama de imprudente, mas ela explica que se ela não despertar seu poder, ela será expulsa. Ela então começa a se sentir mais fraca e cai. Leonis percebe que atingiu seu limite, e toca sua marca mágica colocada em seu corpo. Seus olhos de repente ficam vermelhos e seus dentes caninos ficam maiores. Ela tenta alcançá-lo com a mão e ele a puxa para si. Ao se levantar, ela morde o pescoço dele e começa a se sentir melhor. Ela está confusa sobre o motivo pelo qual o mordeu, mas ele decide contar a verdade. Ele teve que usar sua magia para transformá-la em sua serva mais forte, uma rainha vampira. Ela fica confusa, mas ele explica que na verdade ela já está morta. Obrigado por assistir até aqui, se inscreva e fui!